é comum os filhos terem características do pai, não é verdade? Então, o que Jesus está nos mostrando aqui é que quando a pessoa tem uma vida de mentira, ela é mentirosa, ela está parecendo com o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, aqui a gente vê a origem da mentira. A origem da mentira é no próprio diabo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula, né, da nossa revista de adulto desse trimestre, a Igreja em Jerusalém. A lição que iremos estudar hoje é a lição 6, né? Uma igreja não conivente com a mentira. Como eu sempre digo, a intenção desse vídeo é ajudar você, professor, a preparar sua aula melhor. A nossa intenção aqui não é ler tópico por tópico, mas sim fazer um aparato geral do assunto, uma panorâmica geral do assunto, para ajudar você, professor, e ajudar você também, que não é professor, mas quer ser um dia, está se preparando para isso, ou mesmo que você ainda não dê aula ou não queira, possa entender melhor a lição. Então, a nossa intenção é essa. Espero que essa aula te ajude. Venho te pedir, por gentileza, que você curta, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal para abençoar o nosso ministério. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos a mais uma aula. Então, meus irmãos, nós vamos a mais uma lição, né? Que é a lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Então, a gente é mais uma lição que a gente vê aí uma característica da igreja de Jerusalém, que é essa igreja modelo para nós. É bem verdade, como eu disse, né, na aula passada, é uma igreja que também teve seus problemas, lógico, nós somos seres humanos, mas é uma igreja que é modelo para nós. Então, hoje, a lição 6 ela vai estar tratando da questão da mentira, né? Então, nós temos o nosso texto áureo que diz: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos 5, versículo 3. A nossa verdade prática diz: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Nós vamos para o contexto da leitura bíblica em classe, como a gente faz toda semana, mas primeiro vamos fazer a leitura bíblica em classe. Vou pegar aqui minha revista, estou com ela em mãos. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos 5, do versículo 1 ao versículo 11. Mais um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também a sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta
aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Continuando aqui, meus irmãos, o contexto dessa lição, eu vou aqui para minha Bíblia aqui, como de costume, né? Que tem a tradução King James atualizada. Em Atos, capítulo 4, a gente tem Pedro e João sendo presos pelo Sinédrio, depois sendo interrogados pelo Sinédrio, sendo ameaçados pelo Sinédrio, tudo por conta do milagre que Jesus realizou através deles naquele coxo que estava lá na Porta Formosa. Pedro tem nessa cura que o Senhor deu a este homem a oportunidade de pregar sobre Jesus, falar sobre Jesus. A gente vê aqui em Atos 4 que o número dos homens que creram próximo de 5.000. Então, quase 5.000 pessoas se converteram ao Senhor naquele dia ali que Pedro pregou ali no templo após esse coxo ser curado. E por conta desse milagre somado à mensagem que Pedro pregava, ele e João foram levados ao Sinédrio, foram presos, no dia seguinte foram interrogados, foram ameaçados para que não continuassem mais a pregar o nome de Jesus. E quando eles, cheios do Espírito Santo, de ousadia, como está aqui em Atos 4, versículo 19, o texto diz: Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Então o texto continua dizendo que, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Versículo 20 de Atos 4. Versículo 21. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado louvando a Deus pelo que acontecera. Então, mesmo diante do ameaço, Pedro e João se mantêm firmes, aquela ousadia dada pelo Espírito Santo, e eles não tinham prova, não tinham motivo para mantê-los presos e permitiram que esses homens fossem soltos, fossem libertos. Na sequência do texto, no versículo 23, diz que assim que eles foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Então eles procuraram os irmãos, os crentes, e contaram tudo o que aconteceu. Eles foram presos, eles foram ameaçados. E os irmãos, ao ouvirem o relato deles, levantam um clamor. Como a gente vê aqui, ao ouvirem esse relato, versículo 24 de Atos 4, ao ouvir esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: Ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, enfim, começaram a orar. Unânimes, interessante, unânimes, todos no mesmo propósito. Entregaram a afronta, a ameaça, entregaram para Deus, porque a preocupação deles era que o nome de Jesus continuasse sendo pregado, milagres continuassem acontecendo, vidas continuassem sendo salvas, libertas, convertidas ao Senhor. Então, eles aqui estavam orando. Aí a gente dando um salto no versículo 32 de Atos 4, diz: E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Então eles levantaram um clamor. O texto diz que após eles clamarem, houve um mover do Espírito Santo ali. Eles ficaram plenos do Espírito Santo, né?
foram cheios de coragem, anunciaram a palavra, né, do Senhor. Diz que assim que eles terminaram de orar, está no versículo 31 de Atos 4, o lugar ali tremeu. A glória era tão grande, a presença de Deus, que o lugar tremeu. E, na sequência, diz que o sentimento deles era um só sentimento, que era o que? Fazer a obra do Senhor, ajudar os irmãos. Aí a sequência do texto diz que com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, olha, mesmo diante da ameaça, eles continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e Deus ia operando maravilhas através deles. Aí no versículo 34, não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terra ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda, né? Depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez repartiam conforme a necessidade de cada um. Então, a igreja está crescendo, está sofrendo perseguição, que num primeiro momento, aqui nesse contexto das lições, aqui da igreja de Jerusalém, nesse primeiro momento, é uma perseguição por parte dos judeus, né, dos religiosos judeus, né, como os partidos políticos, né, os grupos religiosos daquela época, sobretudo, né, os saduceus e os fariseus, não eram os únicos, mas eram aqui os principais, podemos dizer assim. Esses perseguiam os cristãos no primeiro momento, né? Eles começaram a perseguir os crentes, mas a igreja mesmo, diante da perseguição, da ameaça, os apóstolos continuavam pregando, a igreja continuava avançando, os irmãos se amavam, se relacionavam bem, ajudavam um ao outro. O texto foi bem claro, vocês estão acompanhando aqui a leitura. Eles não tinham necessidade, os irmãos não tinham necessidade, porque a necessidade de um era suprida pelo outro. Os irmãos tinham essa predisposição de ajudar, né, de entender o que é o evangelho. E assim a igreja foi avançando e a igreja foi crescendo. E aí a gente entra na leitura bíblica em classe dessa lição 6, que aí a gente já parte para o capítulo 5 de Atos, né, que diz que, estou lendo aqui na tradução King James atualizada agora, entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Até aqui tudo bem. O que ele fez? Ele vendeu uma propriedade que ele tinha, né, a fim de ajudar os irmãos que tinham necessidade, ok? Assim como os irmãos já faziam isso, como nós acabamos de ver aqui em versículos anteriores. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso, também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitisse que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasses com parte do valor do terreno? Então aqui que está o problema, porque ele seguiu uma boa prática que os irmãos ali tinham, que era de suprir a necessidade um do outro, vendendo alguma propriedade. Ele até fez, só que ele mentiu. Ele reteve o dinheiro e entregou como se fosse o dinheiro todo. Então, é justamente sobre o que a lição de hoje ela retrata, que é sobre essa questão da mentira. Então, diante disso, a gente vai para alguns pontos importantes, né, dessa lição. O primeiro ponto que eu destaquei aqui para nós é a origem da mentira. Vamos ver a origem da mentira? Olha o que diz João, capítulo 8, estou abrindo minha Bíblia aqui. João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim, João 8, 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade.
jamais se apoiou na verdade. Porque não existe verdade alguma nele. Olha isso, irmãos. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Não existe verdade nele, em Satanás. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Aqui a gente vê a origem da mentira. Por que aqui a gente vê a origem da mentira? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Por que Jesus está falando isso? E queres realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Então, o que Jesus está falando aqui, que a mentira, ela pertence ao diabo. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Ou seja, ao vosso pai, o diabo. Jesus está chamando ele de filho do diabo. Por quê? Por conta da mentira. Porque a mentira provém de quem? Do diabo. Então, irmãos, quando a pessoa ela mente, ela está tendo na vida dela uma característica que é do diabo. Ela passa a pertencer. É comum os filhos terem características do pai, não é verdade? Então, o que Jesus está nos mostrando aqui é que quando a pessoa tem uma vida de mentira, ela é mentirosa, ela está parecendo com o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, aqui a gente vê a origem da mentira. A origem da mentira é no próprio diabo. Agora, olha que interessante. Versículo 2 de Atos 5. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso também sua esposa, ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Olha a mentira dele aqui. Aí olha o versículo 3. Então indagou-lhe Pedro, Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração? Agora aqui nesse texto está falando de Satanás. Encheste o seu coração, induzindo-te a mentira ao Espírito Santo. Então, irmãos, o que acontece? Satanás induziu ele à mentira porque a mentira provém dele. E quando a pessoa mente, a pessoa ela passa a ter uma característica de Satanás. Agora, olha que interessante o que diz Efésios. Olha o que diz Efésios 4, versículo 27. Efésios 4, versículo 27. E não deis lugar ao diabo. Se provém do diabo, de Satanás, a mentira e várias outras coisas maléficas para o ser humano, nós temos que ter dentro de nós o que está aqui em Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. E foi tudo que Ananias e sua esposa Safira fizeram. Eles fizeram contra o que Paulo, aqui em Efésios 4, perdão, 27, ensina. Então, quando uma pessoa dá lugar para o diabo, é esse tipo de resultado que a gente vê. É esse tipo de resultado que a gente vê. Então, é um ponto importante que a gente precisa abordar. Um outro ponto importante da lição é: mentira é a ação de querer enganar. A mentira nada mais é do que a ação de querer enganar alguém. De querer enganar alguém. Olha o que diz o versículo 1, 2 e 3 de Atos 5. Entremente, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade
mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso, também sua esposa. Ou seja, a esposa copiou ele no erro, na mentira. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Aí o versículo 3, que eu tinha acabado de ler, então, indagou-lhe Pedro, Ananias, porque me permitisse que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno. Então, ele vende a propriedade, pega uma parte para ele e dá o restante, né? Oferta o restante para que fosse usado para ajudar os necessitados, né, na igreja. Mas o problema é que ele dá o restante como se esse restante fosse o todo. Olha a mentira aí. Olha o engano aí. Olha a mentira, olha o engano. Então, irmãos, olha que situação difícil. Venho pedir desculpas aos irmãos aí, latido de cachorro, fogos. Não tem o que fazer. Mas, enfim, continuando o texto aqui. Então, o que eles fizeram foi isso. A mentira. O engano. Agora, olha que interessante. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que foi um dos pais da igreja, né? Um dos pais da igreja mais conhecido no período da patrística, que é o período pós-apostólico, né? Ele foi o primeiro pai da igreja, Agostinho de Hipona, a escrever obra, né? A ter escritos que falasse sobre a mentira de forma abrangente. De forma abrangente, Agostinho ele foi o primeiro. Ele tem dois escritos que foram escritos entre o século IV e o século V, que foi o período que Agostinho viveu. Um é chamado de A Mentira e o outro é chamado de Contra a Mentira. Contra a Mentira. São dois escritos de Agostinho sobre a questão da mentira. Esses dois escritos vocês encontram no livro de Patrística, volume 39, da editora Paulus. E o interessante é que Agostinho, em relação à mentira, o que ele entendia, o que ele falava sobre esse assunto? Estamos falando do século III, século IV, século V, perdão, da era cristã, né? Ele diz que mentir, ele dizia, né, que mentir é querer enganar de forma deliberada. Ou seja, a mentira nada mais é do que a intenção de querer enganar alguém e de forma deliberada. Ele falava também que ninguém diz uma mentira sem que ela própria, a pessoa que está mentindo, não conhecesse a verdade. E é interessante isso. Ele falava isso, que todo mentiroso, ele sabia, ele próprio, que é quem está mentindo, ele sabe qual é a verdade. Por isso que é mentira. Por conta disso aí, que é mentira. Então, geralmente, irmão, quem está mentindo, ele está mentindo de caso pensado. E ele sabe que é mentira por justamente conhecer a verdade. Porém, ele oculta, ele distorce, enfim. Então, em cima disso, Agostinho, Santo Agostinho, ele faz uma distinção entre mentira e entre se enganar. Então, mentira, mentir é uma coisa. Se enganar é outra. Exemplo, uma pessoa, né, ela pode crer em alguma coisa. E ela ensina, ela fala, ela profere aquilo porque ela crê naquilo. Só que às vezes ela está errada. Às vezes o que ela está falando
não é nem verdade, mas ela não está falando porque é mentiroso ou que quer mentir, mas é porque ele foi ensinado daquele jeito. Ele crê que aquilo é verdade. Então ele ensina como se fosse verdade, mas não é. Isso é o quê? Isso é apenas se enganar. Isso não é mentir. Isso é se equivocar. A gente está vivendo um período, irmãos, que a gente tem visto, por exemplo, muito movimento esquisito nas igrejas. Muitas coisas que quando a gente olha para as escrituras, quando a gente olha para a igreja de Jerusalém, a gente não vê. Muito movimento esquisito, uns tipos de mensagem, de pregação esquisita. Mas porque às vezes aquele irmão, aquele obreiro, aquela obreira, infelizmente não foi preparado para aquilo, não foi ensinado, né, de forma correta. Infelizmente ele aprendeu errado. Uma vez que você aprende errado, você acaba passando errado. E isso não significa que uma pessoa que comete isso é um mentiroso. Significa que ela passa da forma que ela acredita. Isso é estar equivocado, isso é se enganar. Já a mentira não. A mentira é a pessoa conhecer a verdade e escolher não falar a verdade. Conhecer, mas não falar. Mente porque quer. É a ação mesmo de querer enganar alguém. Crente não vive na mentira. Não vive. Crente não vive na mentira. Essa lição 6 ela traz um alerta importante para nós. Tem essa de mentirinha, não. Mentira é mentira, irmão. E é pecado. Afasta a gente de Deus. A gente é enganado pelas pessoas. Mas essas pessoas não enganam a Deus. Para quem mente, pode estar enganando. A um, a outro, pode. Mas a Deus, irmão, a quem todos nós iremos um dia prestar conta, a esse ninguém engana. Então, continuando aqui, um outro ponto importante o problema foi a mentira. Como está aqui no versículo 3 e 4 de Atos 5, então indagou-lhe Pedro, Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno. Olha o versículo 4. Mantendo-se contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Irmãos, o problema aqui não foi a quantia que ele deu. O problema aqui é ter dado uma quantia como se aquela quantia estivesse se passando por uma quantia maior. Ele mentiu. Então, o problema aqui foi a mentira, irmãos. Foi a mentira. Olha que contraste interessante. Era a igreja em Jerusalém, como a gente viu nos textos aqui, os irmãos não tinham necessidade. Por que não tinham necessidade? Porque os crentes vendiam as suas propriedades e doava o dinheiro da venda para a igreja. Depositavam os pés dos apóstolos, ou seja, para que os apóstolos administrassem. E o texto é bem claro em Atos 4:35. E o depositavam aos pés dos apóstolos, que, por sua vez, os repartiam conforme a necessidade de cada um. Ou seja, todo aquele dinheiro era revertido para ajudar os irmãos necessitados, de acordo com a necessidade de cada um. Era uma prática bonita entre os irmãos. Então, olha que interessante. Eles até venderam, Ananias e Safira até venderam. Só que eles depositaram o coração deles no dinheiro, no valor, irmão. E mentiram. Então, o grande problema aqui foi a mentira. Agora, é importante a gente frisar algumas coisas aqui, é importante a gente esclarecer algumas coisas aqui. Atos dos Apóstolos não embasa a ideia do comunismo. É importante os irmãos entenderem isso. Não embasam. Por quê? Porque no comunismo, essa questão de divisão das coisas
É como se fosse uma regra, não é isso? É uma regra. Agora, aqui em Atos, a igreja não fazia isso como regra, mas os crentes faziam isso de forma voluntária e por amor. E não era vendendo de qualquer jeito, não. Era de acordo com a necessidade dos irmãos que iam surgindo, eles iam vendendo as suas propriedades, pegando o valor e entregando para os apóstolos que administravam essa questão, repartir entre os irmãos necessitados. Então, não era uma imposição, não era uma regra, não era nada disso. Era voluntário. Tanto que a repreensão de Pedro aqui, ó. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitisse que Satanás enchesse teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo? Aí, olha o versículo 4. Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Ou seja, o que Pedro está dizendo? Por que você está mentindo? A propriedade não é sua? Era só você não vender, ela ia continuar sua. Ou se você vendesse, todo o dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Você não é obrigado a vender e nem você é obrigado a ofertar. O problema aqui está em quê? Que ele mentiu. Ele deu a oferta, sendo que ele tirou uma parte do dinheiro para ele e entregou como se ele não tivesse tirado nada. Então, é importante ficar bem claro isso. O problema aqui foi a mentira. Os apóstolos não exigiam que ninguém fizesse isso. Ninguém era obrigado. Os irmãos faziam de forma voluntária, por amor. Então, irmãos, não tem nada a ver com comunismo. Uma outra coisa, isso também não defende a questão da teologia da prosperidade. Não defende por quê? Porque os apóstolos, eles não pediam. Olha o versículo 35 de Atos 4. E o depositava aos pés dos apóstolos, que por sua vez os repartiam conforme a necessidade de cada um. Eles não pediam, eram os irmãos que faziam, e o que era arrecadado, eles repartiam entre os irmãos, e não ficavam com eles. Então, esse texto aqui também não embasa a teologia da prosperidade, que fica alguns, né, líderes religiosos aí incentivando a pessoa a vender tudo, a dar tudo na igreja, doar tudo, que não sei o que não sei o que lá. E não era isso que acontecia aqui, irmão. A liderança da igreja aqui eram os apóstolos. E a gente não vai ver texto eles pedindo nada, exigindo nada dos irmãos. Era tudo voluntário. E tudo que era arrecadado era para repartir para os irmãos, e não para a riqueza própria dos líderes da igreja, dos apóstolos. Então, frisar, é importante a gente entender três coisas aqui nesse texto. Primeiro, que não embasa o comunismo. Segundo, que não embasa a teologia da prosperidade. E terceiro, que não embasa também essa ideia de pobreza, de tem que viver na pobreza. Irmãos, não é pecado nenhum a pessoa trabalhar, prosperar, estudar, se formar. Não é pecado nenhum, tá? Agora, a gente só tem que ter em mente que o nosso tesouro não está nessa terra. A gente tem que ter em mente que Deus nos dá saúde para trabalhar, nos dá condição financeira, quando Ele nos ajuda financeiramente, nos dando saúde para trabalhar, abrindo portas, é para que nós também venhamos abençoar outros. O Evangelho é partilha, mas não de uma forma obrigatória, mas sim de uma forma voluntária, ajudar os irmãos que precisam. Então, são coisas que a gente precisa deixar bem claro, né, para que não fique nada confundido aí. Então, voltando aqui, a grande questão de Ananias e Safira foi a mentira. Eles mentiram. Então, seguindo aqui o próximo ponto, que é um outro ponto importante. Ó. Uma atitude que destoava dos crentes da igreja de Jerusalém. A atitude deles, de Ananias e Safira, destoava dos crentes de Jerusalém. Como assim? Olha o que diz Atos 4:34. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terra ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda. Então, olha o coração generoso dos irmãos da igreja de Jerusalém. Ao verem necessitados na igreja, eles não pensavam duas vezes em vender alguma propriedade,
a arrecadar o valor para ajudar aqueles irmãos que, como eu disse para os irmãos, não tem imposição dos apóstolos, não tem regra, então não embasa teologia da prosperidade, nem comunismo, nem nada disso. Isso aqui só evidencia o amor dos irmãos um pelos outros, a voluntariedade entre eles. Então a intenção era vender para ajudar. Então eles não estavam apegados a valores materiais, em sim ajudar os irmãos. Já a atitude de Ananias e Safira, ao venderem e querer ficar parte para eles do dinheiro, eles destoaram dos irmãos da igreja de Jerusalém, dos demais irmãos. Porque enquanto os irmãos não eram apegados a isso, eles queriam era ajudar, Ananias e Safira depositaram o coração deles aonde? No dinheiro, nos bens materiais, que são coisas passageiras, coisa da terra, coisa que passa. Então, o coração deles estavam destoados. E o que eu acho interessante é que no versículo 3 está registrado as palavras de Pedro assim: então indagou-lhe Pedro, Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse? Tradução King James atualizada. O termo grego aqui, irmãos, para encher-se é eplerosen, que tem a ver com encher de forma completa, na sua completude, encher tudo até o máximo. E tem a ver também com dotar, dotação. Satanás encheu ele, ao ponto de dotar ele. Dotar para quê? Para mentir. Ele foi dotado para mentir por Satanás. Ele foi cheio até o máximo. Agora, olha que contraste. Quando a gente volta um pouco atrás, em Atos 2, versículo 4, lá no dia de Pentecostes, o texto diz: e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Ficaram cheias do Espírito Santo. Embora o termo grego para cheias seja diferente de encher-se, aqui em Atos 5, a ideia aqui é parecida. A ideia aqui, como eu disse para os irmãos, é de encher completamente, de ser dotado, mas não dotado de uma qualidade, mas sim de algo muito ruim, que é a mentira. Já aqui em Atos 2,4, o termo grego para cheias, ficaram cheias, tem a ver com preenchimento, ser preenchido. Então, embora as palavras no grego sejam diferentes de um texto para o outro, a ideia ela é a mesma. Então, enquanto em Jerusalém, lá desde os dias de Pentecostes, os crentes foram cheios do Espírito Santo, ou seja, foram revestidos de poder, aqui em Atos 5, Ananias permite que Satanás encha ele com mentira. Agora, olha o contraste. Quando os crentes foram cheios lá em Pentecostes, a igreja foi revestida de poder, dons espirituais, línguas estranhas, capacidade para aguentar o sofrimento, testemunhar de Jesus, expandir, pregar a palavra, ser bênção para outras pessoas. Já no caso de Ananias e Safira, quando Satanás encheu ele, ele mentiu, a atitude foi deplorável, reprovável, vergonhosa e que trouxe a morte para a vida dele. Espiritualmente falando, irmãos, quem vive na mentira está morto espiritualmente. Nós não podemos compactuar com mentira, viver na mentira. Um crente que se preze, a vida dele é baseado na palavra, que é a verdade. E para concluir, eu queria estar lendo a conclusão da revista, da lição 6, que diz assim: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis
para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da Igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da Igreja, que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerce seu direito de juiz com aqueles que havia pecado. 1 Coríntios 11, do 30 ao 32. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. A mentira pode enganar pessoas, mas a Deus, a quem todos nós iremos prestar conta, esse ninguém engana. Então, que nós venhamos aprender com essa lição, nos mantermos sempre honestos, firmes na palavra e verdadeiros, e não compactuando com mentira. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, abençoe o nosso ministério. Espero que você também tenha sido abençoado com esse vídeo e muito obrigado de ter ficado conosco até agora. Que Deus abençoe a sua vida.